A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que estamos na casa do nosso Pai. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 273. Quer nas trevas, quer na luz, a ti recorrerei. Só a ti, bom Jesus, socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só a ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, te buscarei, Senhor, e irás me consolar. A ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, o refúgio encontrarei. O grande tentador, a minha alma combateu. Cansado, Senhor, todo mal hei de vencer. Ó a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Fortes lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro eu acharei em ti sempre, ó Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos deixar os nossos avisos. Amanhã nós não temos. Tem um trabalho, parece com os jogos aqui amanhã, isso, né? Parece que é uma conferência. Negócio assim. Acho que é uma conferência que vai ter amanhã. Vai ter uma conferência. Glória a Deus. E domingo pela manhã, aquela escola bíblica abençoada.
os irmãos que são matriculados devem estar conosco. Pastor, e eu que não sou matriculado posso vir? Mas pode, irmãos. Devem estar aqui conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. Estamos falando sobre a despedida lá de Paulo, lá da igreja de Éfeso, né? Muitas lágrimas e o temor de Paulo, né? Eu sei que depois da minha saída, o negócio vai complicar aqui, né? Vai aparecer no meio de vocês aqui, né? Vai vir uns lobos aí. Gostei demais. Lobos. Uns levantam no meio do povo, e outros é imigrante, né? Migra. Tem os migrantes, né? Tem os que levantam no meio do povo. Então, domingo estaremos estudando sobre esse assunto, né? Lá naquela igreja tão abençoada, né? Mas vamos estudar, né? E uma noite grande de culto. Irmão, glória a Deus, podemos louvar a Deus aqui no 107 da nossa área. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores a meu Criador, e por na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, nas promessas de Jesus, e nas promessas de não falhar, quando as tempestades vêm assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, nas promessas de Jesus, firme nas promessas
do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, se firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar a Deus. Tem algum pedido de oração? Tem algum pedido? Tem não, irmãos? Tem sim, tem o meu. A Beatriz Eu necessito. Pela Beatriz e pelo Davi. É a irmã Neuzinha. Vamos nos pôr de pé, irmão. Vamos orar a Deus. Orarmos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos vizinhos, orar por todos, né? É mandamento bíblico, irmãos. Temos que orar uns pelos outros para que sareis, não é? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a oração de muito justo é uma força tremenda, né? Meu Deus do céu, muito justo orando é uma força tremenda. Vamos orar para nossas mães que também foram ali para a sede, né? Não foram todas, mas eu sei que algumas foram, né? Não foram todas, eu estou vendo algumas aí, né? Glória a Deus. Mas eu sei que algumas irmãs foram aqui representar aqui a nossa congregação. Meus irmãos, nós vamos orar a Deus e vamos orar pela nossa cidade, irmãos. Parece que é uma cidade tão tranquila, mas está tendo muita violência por aí. Muita violência. Para que Deus possa nos guardar. Ontem à noite, meu pai teve um negócio meio esquisito aí para frente. Que Deus guarde as nossas casas, as nossas famílias. Às vezes você nem partiu, mas está passando lá perto e pode ser tirado. Que Deus nos guarde. Pastor Ivanildo, glória do Senhor. Graça e paz, irmãos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui diante da Sua presença mais uma vez, agradecido ao Senhor por ter nos preparado essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado por tudo, pelo dia maravilhoso e por o Senhor estar presente em nosso meio. E eu creio que o Senhor continuará, Senhor, com as Tuas mãos estendidas, para continuar abençoando o Teu povo, a Tua igreja, ó Pai, continuar falando conosco através da Tua palavra, trabalhando a favor dos lares, das famílias, dos nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor possa estar indo de encontro aos Teus filhos para restaurar, Senhor, a sua saúde física, saúde espiritual. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, certo de que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero nesta oportunidade compartilhar com os irmãos uma palavra. Hoje pela manhã, meditando nessa palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 15, irmãos. É um assunto que eu estou meio preocupado com ele esses dias. Eu estou bem preocupado com as tradições, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver já desde o primeiro versículo. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
Por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer seu pai ou a mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim. E se não, precisa honrar nem seu pai e nem sua mãe. E assim validasse pela vossa tradição os mandamentos de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, nós temos observado alguma coisa interessante aqui. Vamos focalizar aqui no texto a verdadeira fonte da contaminação deve estar. A verdadeira fonte da. Primeiro, irmão, sobre a tradição. Eu estou muito preocupado com esse negócio de tradição, irmãos. Eu estou preocupadíssimo, irmão. Sabe por quê? Em vez de usar a Bíblia, mas segundo a tradição. Segundo a tradição, parece que a Bíblia não é suficiente. Parece que o que está escrito não é suficiente. E por isso vão além do que está escrito. É um problema muito sério. Porque a tradição diz, e tanta coisa. Coisa que você não pode provar. O Evangelho de João lá no último dia, diz: essas coisas foram escritas para que creiais. É o suficiente. Não precisa acrescentar nada, não. Jesus fez muitas outras coisas que não está escrito nesse livro, mas estas que está escrito é o suficiente. Não precisa inventar nada. Não é? Ah, mas eu assisti um filme que Jesus ressuscitou um passarinho. Irmão, para com isso. Ressuscitou um passarinho. E o outro deu uma porretada no menino, matou o menino lá, e Jesus ressuscitou o menino. Não, eu vou crescer o que está escrito. Ah, mas a tradição. Sabe o que é a tradição? Ela pode ser boa, não tem boas coisas boas, mas são boas, né? Então, inclusive, Paulo até falou, né? A tradição que nós recebemos dos nossos pais. A igreja, ela tem doutrina, costumes e tradições. Agora, nós não podemos basear a nossa fé em tradições, se apegar a tradições. Eu vejo muita gente pregando: ah, pastor, mas segundo a tradição. Meu Deus. Pastor, de vez em quando alguém, pastor, e aquele negócio lá do tacho de azeite quente, pastor? Tradição, irmão. Que João foi jogado num tacho de azeite quente e não morreu, tanta coisa. Não, irmão. Você tem como provar?
provar isso, não foi. E outras coisas. E que o Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não quis crucificar. Irmão, está escrito aqui. João, ele escreveu no Apocalipse que ele foi exilado lá na ilha chamada Pátimo. Ele foi exilado, isso está escrito. Eu sei, tenho certeza, porque está escrito. E aí ele fez um negócio de um jeito, mas lá na ilha chamada Patmos, e lá tinha muitos leões lá, né? E que eles levavam os prisioneiros e soltavam os prisioneiros na praia, antes de chegar perto, né? Soltavam os prisioneiros e quando os leões já vinham, quem conseguisse escapar dos leões, entrava lá e estava vivo. É tradição também, não está escrito. Então, muito cuidado. Às vezes falta unção, falta conhecimento, começa a encher linguiça. A igreja não é obrigada a acreditar em tradições, né? Nós temos o irmão Edson, que é bacharel em teologia, sabe disso, né? Meu Deus. Mas tradição é a transmissão de costume, valores, ideias, ritos, comportamento de uma geração para outra, né? Vai passando de uma geração para outra, né? Significa passar adiante. Quando não tinha ainda as escrituras, o negócio era oral, era falar, ia passando de pai para filho, não é? Entendeu, irmãos? Funciona como base da identidade de um grupo social, mantendo viva a memória coletiva ao longo do tempo. Esses dias eu estava vendo um vídeo, os que defendem a mariolatria, que Maria foi a primeira que foi batizada no Espírito Santo naquele dia, e ela passou o poder para os outros. E ela passou o poder para os outros. Ela recebeu e depois foi Maria. Irmão. Aí ele disse, a tradição diz isso. A tradição deles lá, né? Porque a Bíblia não diz nada disso. Que ela recebeu primeiro. Que ela teve a primazia no dia do Pentecostes. E os coitadinhos que não conhecem Bíblia, não é nada, irmãos, não. Porque a prosperidade deles depende da idolatria. Viu? Hoje se tornaram um grande império por causa da idolatria, da mariolatria. E aquelas pessoas que foram beatificando, fazendo deles de santo, né? Deus tenha misericórdia, irmãos. Deus nos abençoe. Dê graças a Deus, porque vocês são de lá. Um dia Deus iluminou o seu entendimento, abriu os seus olhos, e você disse, não, eu vou ficar com a palavra. Sabe, irmãos, existem muitas religiões hoje, irmãos, que não tem o mesmo motivo, só tradições, porque eu ouvi falar, sabe? Primeiro Jesus, que no verso Jesus diz, ouvir e entender. Ouvir e entender. Veja aí o versículo. Eles estavam falando sobre comida, não é? Uma coisinha tão simples. Lá no verso 11. Diz que o discípulo não lavava a mão para comer isso. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Eles estavam falando que eles estão comendo sem lavar as mãos. Eram coisinhas, irmãos, coisinhas que não tinha nada a ver, irmãos. Sabe, irmãos? Aí Jesus, nós temos que ouvir e entender. Tem pessoas que ouvem, mas não entendem. Ou
ouve, mas não entende. O importante não é só ouvir, é entender. É entender. Sabe, irmãos, nenhum alimento corrompe o homem. Estou falando de alimentos, eu não estou falando aqui de cachaça, não estou falando aqui de vinho. Alimentos nutritivos, sabe, irmãos, não corrompe o homem. E a Bíblia nos ensina, irmãos, muitas coisas. O tempo não vai dar, mas nós devemos tomar muito cuidado. Colossenses capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Vamos ver o que está escrito. Glória a Deus. E havendo riscado a cédula, Colossenses? Do 14 ao 17. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era Contrário, gravando as, e atirou do meio de nós, gravando na cruz, despojando os principados, potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. portanto, Ninguém nos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou do sábado, que são sombras das coisas futuras. o corpo é de Cristo. Irmãos, julgando, Paulo disse, não julgueis ninguém pelo comer ou pelo beber. Não julgar. Olha, irmãos, existe lá, tinha os dias de festa, tinha as luas novas, tinha os salvos lá, tá? Agora Paulo, pregador para os gentios se convertiam. E às vezes aparecia lá os judaizantes querendo estragar tudo. É que se você não fizer isso, não fizer aquilo, se não guardar isso, não guardar aquilo. E Paulo está dizendo, olha, tudo aquilo que era contrário a nós, já foi cravado lá na cruz, Jesus já pagou. Não precisa acrescentar nada. O sacrifício foi perfeito, não faltou nada. Não faltou nada. Jesus, quando ele deu o braço na cruz, disse, Pai, tudo está consumado. Não tem nada para fazer. Não precisa estar inventando nada. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 8, versículos. Agora nós vamos no verso 8, mas depois nós vamos no versículo 7. Que tem coisas que alimentam, mas você, se ele for sacrificado ali, não coma não. É perigoso. Capítulo 8, versículo 8. 1 Coríntios. Você lê primeiro o 8, depois nós lemos o verso 7. 8, lê o versículo 8 primeiro. 8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Agora o verso 7 não quer dizer que tem coisas que você não deve comer não, tá? Verso 7, mesmo capítulo. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo. Com o ídolo. Coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Aí fica contaminada. O que é coisa sacrificada ao ídolo? E tem até alguns crentes que gostam, meus irmãos. Irmão, eu gosto de ir lá na festa festa de junina, né? Tem as festas juninas, tem as julinas, e lá tem os alimentos sacrificados ao ídolo. Irmão, eu tinha vontade de comer
comer uma canjica, eu vou lá. Não, vai na sua casa. Ai, me dá vontade de comer uma pipoca. Vai na sua casa, não come em casa. Ai, meu amendoim torrado. Compra o amendoim, torra na sua casa. Vai no geral para fazer o chá lá. E beba lá na sua casa, não precisa ver como coisa sacrificada ali, irmãos. Mas é mais gostoso, mas é sacrificado. Cuidado, irmãos, cuidado. Quando a gente não era lá dos lados, tinha aquele negócio lá, tinha até o leilão, né? Já vi lá, no leilão. Ele era sacrificado ali. Um franguinho assado lá, aí matava lá no leilão, por não sei quanto lá, que era pro santo, né? Era pra obra de Deus, né? E nós devemos tomar muito cuidado, até na igreja também, irmãos. Aqui nós acabamos com o negócio, tinha um negócio de fazer aqui um sorteio de bolo, uma coisa. E um dia deu um pego aqui, graças a Deus, eu sorteava bolo, fazia tudo. Mas deixa essas coisas para lá. E naquele último sorteio, eu falei, não vai ter não. Aí teve um irmão, eu compro o bolo, me dá o bolo, ele comprou o bolo, né? Não, você comprou, leva, mas rifa. Fazer uma rifinha aqui, rifinha. Irmão, daqui a pouco não vão aceitar jogo do bicho na igreja, vão aceitar um monte de coisa aí. Mas nós somos libertos, não é? Nós somos libertos. Muito cuidado. Vocês sabem, irmãos, glória a Deus. Quem é que se escandalizava, irmãos? Os fariseus, os santos fariseus. Eles arrumaram isso para falar tanta emenda, tanta coisinha, mas virou tanto preceito que, meu Deus do céu, que estava difícil, irmão. Por isso que a lei veio e não aperfeiçoou ninguém por causa de cargas. Jesus falou que eles colocavam carga tão pesada, mas eles mesmo não queriam nem tocar, não. Somos coitadinhos, né? Lá na cidadezinha que minha mãe mora, irmãos, apareceu uma igreja lá chamada Borboleta Azul. Meu Deus. Um lugar, irmãos, que a temperatura chega a 40, 45 graus. Aquelas coitadinhas têm que andar com um vestidão comprido, arrastando no chão, com a manga aqui, a cola pontuada aqui. Porque se não pôr aquilo, aquela dromedária, não vai para o céu. Sabe, escraviza as pessoas. Nessas tradições que inventaram o sermão daquilo lá, né? Olha o nome da coisa, Borboleta Azul. E tem tanto nome de igreja por aí agora, né, irmãos? Tem. Não quero falar mal de igreja de ninguém, mas podia arrumar um nome diferente, né? Para pôr na igreja lá, no movimento. Para que esses nomes? Entra na internet, tem tanto nome de igreja que tem por aí. Um dia lá no Belenzinho, em São Paulo, teve um camarada que queria entregar uma igreja do pastor Zé Welles, né? Qual é o nome da igreja, meu irmão? É Igreja Pentecostal Independente de Deus. Ele falou, não quero não, pode falar para você, não quero. Porque aqui tudo depende de Deus. Se está independente de Deus, não depende de Deus. Pode ficar com a sua igreja. Não querer não. Até para pôr o nome, eles colocam tudo errado. Aqui tem uma igreja, não sei o que. Igreja Pentecostal, Deus para todos. E lá tem uma rádio, você fazia um programa lá na rádio clandestina. Nós estávamos apertando também com a rádio clandestina. Meus irmãos, que coisa. Os santos fariseus. Essa planta aqui era o escurso nas doutrinas dele. Jesus falou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vai ser arrancado. Vai ser arrancado. Não é? Esse joio lá ia ser arrancado. São religiosos, irmãos, que dizem Senhor, Senhor. Religiosos. Mateus 7,21 diz Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus. Pura tradição, né? Pura tradição. Eu já aí do lado do Paraná, tem muitas cidades ali que tem esse grupo de pessoas que vêm de outros países e eles têm as tradições deles lá, né? Eles têm. O criano, outros, né? Lá em Santa Catarina do Sul, tem muitos, né? Pessoas que eles trazem as tradições deles, e é até bonito, mas para a igreja não serve. Tem as danças deles lá, tem tudo, não serve para nós, não serve, tá? As suas tradições, os religiosos. Lucas capítulo 6, 39. Cego guiando outro cego, e ambos cairão no buraco, na cova. É cego guiando outros cegos. Não é isso, irmãos? Pode crer. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Vai cair junto. Diz uma certa história contada. Diz que o camarada estava quase caindo no buraco. O buraco lá embaixo, na beirinha, o outro veio correndo, catou por baixo, puxou. Rapaz, o buraco caiu. Você tá vendo? Não. Pois é. Aí foi conversando com os dois. Pô, se eu não tivesse chegado, você tinha caído no buraco. Mas lá na frente tinha outro buraco. Aí caiu os dois. Mas esqueceram que tinha mais buraco. Tinha mais buraco para frente. Aí caiu os dois. O outro foi. Então são cegos guiando outros cegos. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Deus nos ajude. João capítulo 12, 39 e 40. Eles são perigosos. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, do coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías já falou deles. Isaías falou deles. Cegos espirituais. Isaías falou deles. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Até hoje estão ainda com véu. Lembra que Moisés, quando desceu do monte, ele colocou um véu, porque ele brilhava, e ninguém podia olhar na cara dele. 2 Coríntios 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu que está por levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Foi abolido. Mas, se o véu da lei, é o véu da letra, mas eles continuam até hoje. Tem uns grupinhos por aí, não é? Que Deus nos ajude, irmãos. Mas o que contamina o homem? O que contamina? Coisas que corrompem o homem. Tem uma lista muito grande, né? Tem uma lista muito grande. No mesmo capítulo de 15, veja lá o verso 19 e 20, Mateus. Mateus 15, 19 e 20. Porque do coração procede do coração. pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São
essas coisas mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Comer sem lavar as mãos, mas o que? Aí Jesus falou bem, foi bem claro com eles, nessa listinha aí, né? Porque tem várias listas, né? Que contaminam o homem. Mas o que contamina o homem? Né? Maus pensamentos. Aí, Romanos, inclusive, é perigoso falar nesse capítulo agora, né? Por aí. Você pode até ter um processo aí. Capítulo 1, Romanos, o versículo 21. É. 21, veja aí. Porquanto, Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato os obscureceu. Coisa terrível, irmãos. Coisa terrível. Insensatos. Seu coração obscureceu. Irmãos, cuidado com o pensamento. Quem é que não pensa alguma coisinha? Né? Quem é que não pensa alguma coisinha ruim, não? Mas naquela hora, clama o sangue de Jesus, pede misericórdia. Deus, eu pensei um negócio aqui. Elimina lá no começo a raiz, maus pensamentos. Porque Jesus conhece os pensamentos. Só de nós que o diabo ele não é onisciente. Mas ele vê a intenção. É por isso, irmãos, cuidado aonde você pisa, onde você anda. Vai passando na porta de um cinema, que agora não está tendo mais, né? Cinema. E está lá uma placona lá, né? Nova história. Rodinho. E o crente para, dá uma olhadinha. Essa hora o inimigo chega e diz: por que você não vai entrar aqui? Ninguém está vendo. Entra aí. Se você quiser, arruma uma companheira para você. Ele está vendo a intenção. É melhor quando dá volta. Quando dá volta. Cuidado. Às vezes você não. Mas o inimigo é astuto, irmãos. Ele é astuto, irmãos. Ele é terrível. Lucas capítulo 6, versículo 7, 8. Pensamento de acusação. Irmãos, Deus nos ajude. Que Deus purifique os nossos pensamentos. Lucas 6, 7 e 8. Os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria do sábado para achar-lhes que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão errada: levanta-te e fica em pé no meio. O pensamento era o quê? Levantando-se, ele ficou em pé. Ficou em pé. O pensamento de acusação. Vamos ver se ele vai curar, não saiu, ele não falou nada. Ele só pensou. Ele só pensava. Mas ele conhece os pensamentos. Ele conhece. Isso é de acusação. Aí na lista diz: morte ou homicídio. Lá em Marcos tem uma lista grande lá, não é? Que do coração procede um monte de coisa.
Nossa, falta 10 minutos. Sabe, irmãos, adultério, fornicação, furtos, Mateus 5, 27 e 28, são coisas. Tem uma coisa, parece que na graça a coisa apertou bastante a esse respeito aí, viu? Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha, mas sorte. Sabe, irmãos, eu não sei, mas só de olhar, tentar, Jesus já cometeu, cobiçou, está no coração. Adultério, fornicação, furtos, falso testemunho. Cuidado. Está lá nos 10 mandamentos. Mas nós vamos ver em Mateus 26, 59. Falso testemunho para matar alguém. Está no coração. Está no coração. Falso testemunho. Dos sacerdotes, dos anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Para poder lhe dar a morte. Falso testemunho. Sabe, irmãos? Outros coitados estão pagando hoje uma pena tão alta por causa de um falso testemunho. Uma falsa acusação. Você está vendo a reportagem aí, o irmão ficou 27 anos preso, sem não era culpado de nada. Entrou lá novo, saiu lá velho já. Ele não tinha culpa. Aí o Estado vai ter que indenizar ele, porque ele pagou sem dever, por uma falsa acusação. E o nosso país está cheio de irmãos. Tem gente presa aí por falsas acusações, pagando por um preço alto por algo que nem praticou, por falsos juízes cruéis, sanguinários, pessoas presas que nunca praticou nada de mal. Sabe, irmãos, falso testemunho. Está lá nos 10 mandamentos. A mentira. Cuidado, que o pai da mentira não dá trégua. Atos capítulo 6, de 1 a 3, 5, de 1 a 3. Olha, irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível. Que coisa terrível. A mentira. A mentira. O pai da mentira encheu o coração do coitado com as alucinações. 5, de 1 a 3. É 5 ou é 6? É 5, né? É. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da idade? Por que deixou Satanás encher o seu coração? Irmãos, era dele fazer o que quisesse.
Se ele chegasse, olha, nós vendemos por tanto, e está aqui a metade para a obra de Deus. Não tinha acontecido nada. Mas eles queriam ficar bem visto, porque teve um irmão lá que vendeu, deu tudo para a igreja. Eles não ficar bem visto, mas deu tudo também. Satanás encheu o coração dele da mentira. Eu não sei, mas nós estamos vivendo o século da mentira, viu? O que mentem por aí. Um lugar que a mentira nunca deveria estar, nos púlpitos. E tá. Certo pregador foi numa igreja, pregou a igreja lá. As mãos. Não tinha glória a Deus nem para remédio. Ele disse, meu Deus, como fazer? Aí ele inventou uma história de Trancoso lá, sabe? E contou lá um negócio lá. Aí a igreja pegou fogo. Quando ele saiu lá no corredor, ele falou, rapaz, sorte nisso, se eu não tivesse inventado isso aí. Tá, mentira, meu filho. Mentira. Ó, irmãos, cuidado com a mentira. O pai da mentira encheu o coração de Ananias e da mulherzinha dele, irmãzinha Safira. Ela ficou umas 3 horas viúva, nem sabia. Ela nem sabia que estava viúva, não. Nem foi lá contar para ela, seu marido morreu, já foi enterrado. Não foi? 3 horas. É 3 horas ou 2 horas? 3 horas só. Ela ficou viva só 3 horas. Sem saber. Daqui a pouco ela entrando na igreja, lá no termo, o Pedro estava lá no Cerrado Santo. E ela chegou toda. Pai do Senhor, irmão Pedro. Shalom! Shalom! Por quanto foi mesmo que vocês venderam a herdade, irmãzinha? Por tanto. Está vendo os homens aí que levaram teu marido para o cemitério? Vai levar você também. Puf! Graças a Deus que Deus não faz isso hoje, não. Se Deus não faz isso hoje, eu tinha morrido de pregador aí, meu Deus do céu. O que de pregador que ia morrer aí, meu Deus do céu. Mentirosos. Não tem vergonha de mentir para a igreja de Deus. Não tem vergonha. É um negócio de arrebatamento, que foi no céu, que foi no inferno, que foi de para onde. Tem uma aí, mas que eu não sei quantas vezes ela já foi no inferno. De vez em quando ela está indo lá. Não sei fazer o quê. É tudo mentira, irmão. É tudo mentira. Você não acredita? Não acredito, não. É tudo mentira. Aí grava um DVDzinho e fica vendendo a mentira pro povo. Eu me lembro lá na década de 80, sei lá pro lado do sul, lá que foi no inferno, foi no céu, e grava aquele disco, lembra aquele disco dos tamanhos de vinil, né? Para contar a história. Passou não sei quantas porteiras para gente. Tem porteira em Brasília, quantos portões para chegar no céu. Tanta coisa. Blasfêmia. Sabe, irmãos, a lista dos blasfemadores são grandes. Blasfêmia. Mas eu só anotei aqui Mateus 7, 30 e 32, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir a obra de Deus aos demônios. O perigo é isso, irmãos. Por falta às vezes de visão espiritual. Capítulo 12, 31 e 32. Não, capítulo 12 de Mateus, 31 e 32. Glória a Deus. Portanto,
eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Não será perdoada. Não será perdoada aos homens. 32? E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se ele é perdoado. Será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem nesse século, nem no outro, futuro. Nem nesse século, nem no futuro. Nem aqui, nem lá. Entenderam, irmãos? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus foi muito claro sobre isso aí. Existe, irmãos, tanta lista de pecado, irmãos, que olha, aqui tem mais ou menos umas 4 ou 5 listas, né, de pecado. Lá em Romanos capítulo, que está em evidência agora, Romanos capítulo 1, verso 29 ao 32, agora está na moda, viu? Vou ler só essa listinha aqui, porque o tempo não dá, já está 9 horas. Mas tem outras listas. O 29 a 32. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, soberbos, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis, descontrados, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, meu Deus. E hoje é normal. A coisa está de um jeito, irmãos, que olha. E tem uma coisa, irmãos, no versículo 28, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Deus entregou, Deus abandonou essa gente, não é? Só que agora você não pode pregar mais esse capítulo de opinião, viu, irmãos? Tem um estado brasileiro aqui, entrar lá com uma representação contra os crentes por causa desse versículo sobre a sexualidade e sobre os homossexuais. Não pode. Vai chegar uma hora que Deus rebate a igreja logo, viu, irmãos? Porque a coisa está ficando difícil. Hoje até para pregar, irmãos, é difícil. Você não pode mais falar contra essas coisas. Entendeu? Eu creio que depois do arrebatamento da igreja, irmãos, vai ser implantado tudo isso e ficar por aqui. Viu? Imagine, irmãos, a orquestra tocando, né? Bam, 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 bam. 2 homens pegados na mão do outro, chegando no púlpito. E o pastor, já está tendo por aí, né? E o pastor fazendo a cerimônia. E no final, misericórdia, né? Misericórdia, não é? Assim como ouviste lá do juiz, não é? Assim como ouviste o veredito do juiz, eu também vos declaro, marido e o quê? Vai chegar, irmãos. Porque já tem igrejas fazendo isso. Eu vos declaro casados, marido e marido. Pode beijar o marido. Vamos ficar de pé, irmãos. Irmão Zé Francisco. Orando, Senhor. Vamos orar, irmãos. Graças a Deus por essas palavras que ouvimos, né? Glória a Jesus.
serve para nós ficar atento a tudo, né? Pedir graças a Deus nos guardar de tudo. Como o pastor Manuel já falou aqui, né? O meu pai, há 50 anos atrás, ele falava coisas que está acontecendo agora. E ele não lia, não era servo de Deus naquela época. Em 1970, mas ele já falava tudo o que está acontecendo. Mas depois ele se converteu, Jesus salvou ele e levou para a glória. Mas está acontecendo tudo isso. E vai acontecendo mais coisa, pior ainda. Mas que Deus arrebata a igreja antes, para nós não presenciar essas coisas terríveis, irmãos. Nosso grande Deus, nosso Pai soberano, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Damos graças ao Senhor, pois até aqui o Senhor tem segurado, Senhor, a Tua igreja nas Tuas mãos fortes e poderosas. Senhor, cremos que o Senhor há de segurar, há de guardar até naquele glorioso dia. Por isso, Senhor, pedimos ajuda, pedimos força, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar força suficiente para suportar, ó Pai, e que essas palavras possam ficar gravadas em nosso coração, ó Pai. Estende as Tuas mãos, despede-nos em paz, nos dá uma boa noite, nos guarda, nos livra de todo mal. Assim nós te pedimos, no nome santo do Senhor, e já te agradecemos. Amém, Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: amém.